Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Bom estar com os irmãos nessa sexta-feira, reunião de oração. E eu queria compartilhar a palavra de Deus que está em Salmos, no capítulo 5, no versículo 3, que diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmos 5, 3. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Ó Deus, nos abençoa, fala ao nosso coração nesse tempo breve de meditação. Ó Deus, que o nosso coração seja um campo fértil, ó Deus, para a Tua palavra, mesmo que breve, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse é um salmo de Davi. Davi foi um homem muito usado por Deus, né? Paulo, ali em Atos, no capítulo 13, no versículo 22, ele testemunhando a respeito de Davi, ele chama o Davi o homem segundo o coração de Deus, né? E dos 150 salmos do livro de Salmos, quase a metade deles é de autoria de Davi, né? E este salmo aqui é um dos salmos de Davi. E eu creio que ele traz aqui um segredo para que esse homem fosse chamado o homem segundo o coração de Deus. Então eu queria que nós meditássemos dentro desse dessa afirmação mesmo, só desse versículo que Davi menciona aqui, né? Sobre o tema oração e a espera, a oração e a espera, né? E Davi, ele nos ensina três verdades muito importantes aqui neste verso, somente nesse verso, né? E como eu disse, eu creio é o segredo dele, que pode ser o nosso segredo também, né? Então, a primeira verdade é que nós devemos dar prioridade a Deus. Na nossa oração, nós devemos dar prioridade a Deus. Por isso que o texto começa dizendo assim, de manhã, né? Começar o dia com Deus, buscando a sua orientação, estando na dependência dele, né? Certamente influencia toda a nossa agenda, tudo que nós vamos fazer mais tarde vai influenciar, né? Nós aprendemos isso com Jesus também, a respeito dessa questão da prioridade. Quando a gente olha ali no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 9 até o versículo 13, Jesus ensinando os discípulos a orar, ele fala a respeito, né, de nós de nós orarmos e de nós darmos o primeiro lugar ao Senhor. Se você observar, lembrar da oração, você vai ver que vai dizer assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso, só depois que vem o primeiro pedido, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? E se você olhar também lá no capítulo 6, no mesmo capítulo 6 de Mateus, lá no versículo 25 a 34, Jesus falando a respeito da, da solicitude da vida, da ansiedade que assim vem às vezes com muita força ao nosso coração. Ele ensina ali, lá no versículo 33, né, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você conhece o texto, certamente, ele fala, né, não andeis ansiosos pela vossa vida com o que haveis de comer, nem com o vosso corpo com o que haveis de vestir. E ele vai nos ensinando ali, e ele nos ensina que nós devemos priorizar a Deus diante das demandas, né? E esse é um grande desafio. É uma pergunta que eu te faço: você tem buscado a Deus, em primeiro lugar, né? Muitas vezes, queridos, muita coisa acontece num dia, não acontece numa determinada etapa da vida da gente, porque a gente não dá essa prioridade ao Senhor, né? Não dá essa prioridade ao Senhor, não consulta o Senhor, né? Então, e Davi, ele ensina pra gente aqui que desde manhã, né? Desde manhã ele estava ali buscando ao Senhor. A segunda verdade é que nós devemos orar a Deus constantemente, né? Constantemente. De manhã te apresento, não só com prioridade, mas de forma constante, irmãos. Depois ele fala, de manhã eu te apresento. Toda vez que eu penso na constância em buscar a Deus, eu me lembro da constância de Deus para conosco, né? É interessante, você
você é aconselhado a ser constante diante de Deus, mas quando você olha para a palavra de Deus, você vê uma constância da parte de Deus em nos abençoar. E toda vez que eu me lembro desse tema de constância, eu me lembro de 3 textos que alegram muito o meu coração, que é Lamentações capítulo 3, versículo 22 a 23, você certamente conhece, que lá diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e essas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, como no tempo do Velho Testamento, lá Deus tinha o maná todas as manhãs, esse texto de Lamentações que Jeremias escreve, ele vai falar das misericórdias do Senhor que a cada manhã se renova. Quando você vai lá para o Salmo 68, versículo 19, você vai ver lá escrito assim, olha aqui, bendito seja Deus, né, que dia a dia leva o nosso fardo. Né? Bendito seja Deus que dia a dia leva o nosso fardo. Né? E quando você volta novamente para a oração do Pai Nosso no capítulo 6 de Mateus, lá no versículo 11, você vai ver que um dos pedidos ali é o pão nosso de cada dia. Né? O pão nosso de cada dia. Então eu me lembro, eu me alegro com esses textos, porque na verdade Deus está ensinando para a gente que cada dia tem misericórdia nova, cada dia tem cuidado do Senhor, tem o socorro do Senhor, a ajuda do Senhor para levar o nosso fardo. Muitas vezes o fardo é muito pesado e nós precisamos da ajuda e da misericórdia de Deus, né? E isso depende dessa constância, né? Dessa perseverança na presença de Deus. E a terceira verdade é que nós devemos orar a Deus com grande expectativa, né? Com grande expectativa. Ele vai terminar o versículo 3, versículo 3 de capítulo 5 de Salmos, o texto que nós estamos lendo aqui, que nós estamos tirando nossa meditação aqui, né? Ele vai dizer assim, olha, a cada manhã eu faço minha oração e fico esperando, né? Te apresento a minha oração e fico esperando, né? Fico esperando. Então, a oração não deve ser um monólogo, né? Sim, um diálogo. Oração é uma pista de mão dupla, né, irmãos? E certamente, muitas vezes nós falhamos nessa parte aí, porque nós, na verdade, falamos a Deus, mas não esperamos Deus falar conosco. Nós colocamos alguma coisa na presença de Deus, mas não queremos que as coisas sejam da nossa maneira e não há aquela interação entre Deus e nós, não por Ele, mas sim por nós mesmos, né? Ao mesmo tempo que oramos, né, devemos inclinar nossos ouvidos para ouvir a sua resposta, né? Eu me lembro que o primeiro pastor, a primeira igreja que eu frequentei como membro, foi lá em Jardim Nova Europa, a igreja do Nazareno em Jardim Nova Europa. Eu me lembro que o pastor Fernando, ele tinha uma palavra assim sobre oração interessante. Ele diz assim, olha, eu faço a minha oração e depois eu saio e eu fico observando para ver a resposta que Deus tem para mim daquela necessidade que eu compartilhei, que eu pedi, que eu coloquei no altar do Senhor, né? Então isso é expectativa. A resposta pode ser de várias maneiras. Deus pode dar a resposta de várias maneiras, irmãos. Deus pode dar a resposta através de uma palavra, Deus pode dar a resposta através de um milagre, de uma cura. A resposta também pode ser um não da parte de Deus, né? Lá em Tiago nós aprendemos que pediste e não recebeste, porque pediste mal para esbanjar de vossos próprios prazeres. Então é um não de Deus, né? Mas nós devemos esperar a resposta de Deus, porque certamente a resposta de Deus é a resposta correta. A palavra de Deus lá em Provérbios diz assim que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? E qual tem sido a sua expectativa nessa questão da oração? Qual tem sido, sabe, a tua esperança em relação àquilo que você tem colocado diante de Deus? Então eu queria deixar essa meditação com os irmãos, porque com certeza Deus espera que a gente ore, né? Que a gente dê prioridade a Ele.
Deus espera que a gente ore constantemente e Deus espera que a gente tenha expectativas, né? Grandes expectativas em relação a Ele, né? Então, queria que você guardasse esse texto aí no seu coração. Salmos capítulo 5, versículo 3, né? De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, né? E fico esperando. Eu acho que isso aí, se nós aplicarmos essas três verdades que Davi nos ensina aqui, eu creio, irmãos, que a nossa oração vai ser assim, algo assim, muito mais muito mais frutífero a nossa vida de oração com Deus, né? Em nome de Jesus, eu queria que você guardasse isso aí no seu coração. Eu queria orar com você agora, para que Deus estivesse abençoando. Eu não sei qual que são as demandas aí da tua vida, né? Eu não sei qual que é as necessidades. A gente está passando tempos difíceis aí, mas certamente Deus tem o melhor para as nossas vidas, né? E depende muito dessa questão aqui que nós estamos aqui hoje, irmãos, da nossa oração e da nossa espera, né? Porque muitas vezes nós oramos, mas não sabemos esperar. Às vezes esperamos, mas não oramos. Então, que a gente possa, que a gente possa estar assim na presença do Senhor mesmo, em oração e em espera, né? Novamente vem ao meu coração assim aquele Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, né? Eu não sei se hoje você precisa de um socorro de Deus, você precisa de um, de um toque de Deus na sua vida, mas faça isso, ore agora, né? Faça a partir de amanhã, não sei como é que tem sido a tua rotina aí, mas a gente olha aqui no texto e para a gente parece assim, irmãos, uma rotina da parte de Davi. Ele fala da manhã, ele fala de manhã, ele fala de algo que era um hábito da vida dele, né? Eu não sei qual tem sido o seu hábito em relação à oração, mas seria bom, eu creio, assim, nós tomarmos esse conselho para nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, a vida dos irmãos, a vida daquele que está ouvindo essa palavra, essa meditação, essa reflexão. Ó Deus, e é bom, Senhor Deus, nós olharmos para a Tua palavra e sabemos, ó Deus, que o Senhor tem compromisso com a Sua palavra. Ó Deus, lá em Jeremias 1,12 diz que o Senhor vela pela Sua palavra para cumprir a Sua palavra. Então, Senhor, abençoa, Deus, os irmãos da igreja, abençoa as famílias, abençoa, Senhor Deus, nosso país, nossa cidade. Temos visto notícias preocupantes, ó Deus, ó Pai, mas, ó Deus, maior é o Senhor, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, assim diz a Tua palavra, Senhor. Então abençoa, Deus, cada um, ó Deus, eu creio que há pessoas nessa oração que vão estar, ó Deus, colocando suas vidas diante de Ti, vão estar renovando o seu compromisso com o Senhor a respeito dessa questão da oração. Então, Deus, confirma, Pai, fortalece, capacita, Senhor. O Senhor não somente nos chama, o Senhor não somente nos exorta, o Senhor não somente nos disciplina, nós aprendemos que o Senhor também nos dá capacidade de reação, ó Deus, para que a gente possa, ó Pai, se voltar mais para o Senhor, para a gente possa estar na presença do Senhor. Abençoa, Deus, teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos assim, Deus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém.